Que a graça e a paz, através da pessoa de Cristo, esteja com a vida de cada um de vocês. Na verdade, hoje nós vamos pensar sobre segurança, tranquilidade e paz. Quem não gostaria disso? Os governos investem uma enormidade de recursos, refazem a sua agenda para propiciar aos habitantes de uma cidade, de um determinado lugar, estas características, tanto quanto elas podem ser experienciadas por cada um de nós. Isso é legítimo, é justo, mas há uma dimensão destas coisas que não se medem pela matéria, ou que não são possíveis de serem proporcionadas única e exclusivamente pela nossa relação com o outro, mas sim pela nossa relação com Deus. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. O que faz com que alguém não ouça a voz de Deus? Para simplificar, nós somos uma raça caída, e por conta desta queda, nós temos então dificuldade agora de nos relacionarmos pacificamente com o nosso Criador. Nós precisamos de alguém mais, nós precisamos de um mediador na história para mudar o nosso coração e o estado e a nossa condição. A Escritura chama esse camarada do príncipe da paz, nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai demonstrar então que por conta dessas questões, a palavra de Deus nos diz: até quando honestos amareis a necessidade e escarnecedores desejareis o escárnio. Nós somos, por definição, descritos como pessoas que amam e como pessoas que desejam. Na verdade, existe uma pessoa chamada na história de Freud, que diz que o homem é definido pelo seu desejo, quando na verdade a Escritura já está dizendo isso há muito tempo. Que nós somos descritos por pessoas que amamos, por pessoas que desejamos, e essas coisas dirigem o nosso coração, como eu disse no momento anterior, filosoficamente falando de Michael Polanyi e falando de Hermann Doide, tentando mostrar a vida de todos nós, como nós somos definidos pela forma como o nosso coração se conecta com as coisas ao nosso redor, como fruto da nossa relação, boa ou não, com Deus. Então, na verdade, eu queria deixar esse desafio: o que é que você ama e o que é que você deseja? Atentai para a minha repreensão ou para a minha palavra. Por quê? Porque quando nós recusamos, e aí eu não tenho dificuldade nenhuma, para aqueles que querem dizer que nós somos livres, e livres nós somos, o que nós não dissemos foi a extensão dessa liberdade, mas livres nós somos, desde que nós entendamos que a liberdade traz consigo a responsabilidade e que, portanto, nós responderemos aqui na eternidade por todos os atos que nós fizermos nos dias de hoje. Não tem problema nenhum. Você assume a sua responsabilidade por aquilo que você ama e por aquilo que você deseja, hoje e na eternidade. Porque o que ele diz é que se nós ouvíssemos a voz de Deus, quantas vezes Jesus Cristo nos disse, e a palavra de Deus nos diz, como por exemplo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis Zeus ajuntar-vos, como uma galinha junta seus pintainhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Na verdade, a nossa intranquilidade, a nossa insegurança e o nosso temor, os nossos medos, eles em alguma medida se multiplicam porque nós não damos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Então, o meu clamor no dia de hoje é que você pare para pensar o que é que dificulta e por que é que você tem tanta dificuldade, e eu também, por que nós temos tantos problemas e colocamos tantos empecilhos simplesmente para colocarmos os nossos ouvidos inclinados a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, que se manifesta por intermédio da sua palavra. Aliás, o próprio Jesus Cristo havia dito isso: eu falo a verdade, a vida de cada um de vocês, e vocês não acreditam em mim. Então não é uma questão de falar a verdade, mas é uma questão do estado do nosso coração, da capacidade que nós temos de ouvir ou não essa verdade. Bom, nós conhecemos a célere ilustração que mostra que um camarada estava lá para se afogar, mas ele orava porque ele esperava a intervenção de Deus. Deus então, pessoas vão lá: vamos sair daqui porque a enchente está aumentando e você vai se afogar. O camarada diz: não, eu estou esperando Deus mandar um socorro.
E aí vai a pessoa de barco, porque já estava a enchente bem alta, e o camarada, vamos sair daqui, o camarada diz, não, eu vou esperar, por quê? Porque eu estou esperando a resposta de Deus. Aí a enchente já tinha tomado conta, o cara estava nadando, veio o helicóptero, ele diz, não, vamos sair daí, pega a corda, ele diz, não, porque eu estou esperando a manifestação direta de Deus. O camarada morre, vai para o céu, chega no céu e diz, Deus, eu 3 vezes clamei ao Senhor para que o Senhor enviasse respostas, enviasse, para que o Senhor intervisse na minha história, e o Senhor não fez. Por quê? Deus diz, 3 vezes eu mandei, mas você não me ouviu. Então eu temo dizer isso no dia de hoje, que na verdade tanto se fala a respeito da intervenção de Deus, mas o meu medo não é que Deus venha a intervir na história. O meu medo é que nós não sejamos capazes de perceber e ouvir a intervenção de Deus sobre a vida de cada um de nós. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, precisamos aprender com isso, a ouvir a voz do Senhor nosso Deus. E ele fala isso através da pessoa de Jesus, a sabedoria de Deus. Que ele nos conceda a graça de o nosso coração ser levado cativo a Jesus Cristo e o nosso pensamento também. Para que dessa forma, quando ele clamar a vida de cada um de nós, como ele vai dizer a Jeremias, clama aos ouvidos de Jerusalém, é isso que eu quero fazer nessa noite, clamar aos teus ouvidos. Para que pela graça e pela influência do Espírito de Deus, todos nós tenhamos as condições de darmos ouvidos à voz de Deus e desfrutar disso que ele disse à vida de cada um de nós. O que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. O que não me der ouvidos habitará inseguro, intranquilo e com temor do mal. Que a graça de Deus esteja com a vida de todos nós, nos dando esses ouvidos necessários para que os efeitos disso se façam perceber em segurança, tranquilidade e paz. É esse o meu desejo para a vida de cada um de vocês. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro. Tchau.